Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Parantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratemeti Multibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurchaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharanta Magocharan Govindam Paramananda Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 com reverências ao nosso professor Arlindo Nagara, a todos os professores da Sampradaya, que o conhecimento vedantino brilhe na mente de todos. Então é isso aí, pessoal, a gente está no último capítulo, chegando ao final desse projeto aí que já tem mais de um ano que a gente está junto aqui. E vamos seguindo também, aproveitar esse último capítulo que a gente vai contemplar muita coisa bem sutil, assim, tentar aproveitar ao máximo agora desse momento que se aproxima o encerramento aí. Então, as participações são muito bem-vindas, a gente tentar explorar juntos o máximo do que está sendo colocado aqui. Legal? Então, a gente entrou nessa segunda sessão que descreve, né, o que é esse indivíduo liberado, a pessoa liberada. E a gente foi até um parágrafo em que estava dito assim: essa pessoa é desapegada do resultado de todas as situações. Não se regozija em circunstâncias agradáveis, nem se sente desconfortável em situações desagradáveis. A gente fez um comentário final, né, no sentido de desmistificar o que é esse não se sentir desconfortável, e vamos explorar melhor isso no parágrafo, nos parágrafos que seguem. Então, na sequência, o James coloca que a afirmação não diz que uma pessoa liberada experiencia apenas circunstâncias agradáveis. Buscadores desinformados imaginam que, uma vez iluminados, as suas vidas se tornarão um mar de rosas. Essas pessoas não entendem Ishvara. Então, o que o verso diz realmente? Ele fala da pessoa desapegada do resultado de todas as situações. Essa pessoa, por seu autoconhecimento, ela se vê em uma satisfação perfeita, que está sempre presente, disponível, independente daquilo que acontece ou que deixa de acontecer. Existe aí também nesse indivíduo sábio um entendimento do campo, do seu funcionamento impessoal, da sua dinâmica impessoal. Então há esse entendimento de Ishvara. E a gente sabe que predomina uma ideia, um ideal bastante imaturo de pessoas que buscam isso que se entende como iluminação, como algo que vai transformar a vida do indivíduo num mar de rosas, o que é um entendimento bastante rudimentar, né, para dizer pouco, ingênuo. E aí ele continua dizendo que a compreensão da pessoa liberada leva a Ishvara em conta. Então, o autoconhecimento também deve levar esse indivíduo sábio a uma visão clara, objetiva daquilo que é
o que acontece, aquilo que é o testemunhado e experienciado. Leva em conta o entendimento da impessoalidade do funcionamento do campo. Então, em sua compreensão, a pessoa liberada leva Ishvara, leva o campo e como ele funciona em conta. Então, não há como escapar de circunstâncias agradáveis e desagradáveis, porque a pessoa iluminada vive no campo do Dharma. A pessoa vive no campo do Dharma. O que aconteceu é que esse indivíduo, essa pessoa, agora tem uma mente inundada pela sabedoria da realidade de sua essência, né? Então, essa é a realidade que atualiza o senso de identidade dessa pessoa. Ele sabe, ainda assim, que a pessoa, né, esse grande aparato aqui, esse aparato complexo de experiência corpo-mente, é mais um objeto no campo e que está sujeito à realidade do campo. A realidade aparente ao funcionamento desse campo, o campo do Dharma. Mas as circunstâncias não têm efeito, porque pertencem ao campo, não ao ser pleno. Então, é mais um fator aí do autoconhecimento. É o indivíduo que sabe, mas ele sabe que ele essencialmente não é um indivíduo. Então, isso não tem efeito sobre tudo que acontece no campo, não terá efeito sobre o que esse indivíduo realmente é. Terá efeito sobre a pessoa, terá efeito sobre a sua realidade como identidade secundária, sua realidade aparente. O que acontece no campo afeta a pessoa, não afeta eu, não afeta aquilo que o indivíduo realmente é. Se um soldado realiza quem ele está em uma zona de guerra, a sua vida não é afetada. Apenas a sua relação com ela muda. Então, eu dei uma lida rápida até aqui, antes, um pouquinho mais, eu avancei, eu hoje tive um dia corrido, e eu notei essa frase estranha, assim como na leitura dos nossos encontros anteriores, tem algumas frases que eu quero checar como está no texto original, mas eu não tive tempo. Então, a gente pode tratar isso mais para frente, mas o que me parece, por óbvio, que está aqui é mais no sentido de o soldado que realiza quem ele é. Isso. Ou que ele está numa zona de guerra também, né? Que ele está. Provavelmente esse are do inglês foi traduzido como está, mas é no sentido do que ele é mesmo. Uhum. E então, o que essa frase vai ser está sendo dito aqui? Se um soldado realiza, porque no contexto todo do parágrafo a gente vem falando do indivíduo que se realizou, desse indivíduo sábio. Então aqui não deve ser diferente também. Se um soldado se realiza quem ele é em uma zona de guerra, a sua vida não é afetada, apenas a sua relação com ela muda. O que significa a vida não é afetada? É óbvio que a vida do indivíduo, a vida da pessoa, vai estar sujeita a todas as vicissitudes de um indivíduo, de uma pessoa que está num campo de batalha. Está sujeito a levar um tiro e morrer, está sujeito a levar uma flechada e morrer. Então, a sua vida, no sentido de que a realidade do campo não se conforma como esse indivíduo que, porque ele se autorrealizou, está tudo agora convertido como se ele tivesse um escudo, assim, um campo onde ele está sempre protegido, né? Que a vida do indivíduo não será afetada. O Gita ele tem umas afirmações, né, tal como quando você protege o Dharma te protege, quando você só tem a mente em mim, o Krishna fala tudo lhe será
tudo que será necessário lhe será dado, coisas desse tipo, mas isso tem que ser visto à luz do conhecimento. O que essa frase, esse tipo de afirmação realmente quer dizer é que o soldado realizado aqui, no contexto desse exemplo, ele vai entender que a vida do indivíduo, a vida da pessoa não muda nada porque ele é autorrealizado. Aquele corpo vivificado pela consciência vai estar sujeito às mesmas problemáticas de uma guerra, de um campo de batalha, tal como qualquer outro indivíduo que está participando desse campo de batalha. Então é nesse sentido que não é afetada, mas a relação desse indivíduo sábio com a vida da pessoa modifica expressivamente, porque em seu autoconhecimento ele compreende que, independente daquilo que aconteça, ele é aquilo que é sempre presente, que é permanente, que é o imutável, que é atemporal, não é nem permanente, é perene no sentido de que é temporal, sempre presente. Livre, aquilo que ele é essencialmente é livre de todas as limitações e todas as experiências, por mais dolorosas que sejam, que possam ser experienciadas num campo de batalha. Ok? Então, se uma pessoa tem umas aspas aqui que a gente está vendo, aquelas parafraseadas do Gita, conforme a versão que a gente estuda, né, do James ali. Então, outra colocação é: se uma pessoa é capaz de retirar os seus órgãos dos sentidos, dos objetos sensoriais, como uma tartaruga retira os seus membros, seu conhecimento é estável. O que a gente pode falar sobre essa colocação é que, basicamente, o que as vasanas fazem é imprimir nos nossos sentidos um poder de atração que muitas vezes é incontrolável diante da presença de determinados objetos ou circunstâncias, experiências, objetos. Então, quando você adquire a sabedoria de si como aquele que é sempre presente e que, portanto, é subjacente aos sentidos, você, como que se coloca atrás dos sentidos, você pode, inclusive na presença de um objeto desses que exerce um elevado poder de atração por conta de uma vasana muito forte, se você aplica com firmeza essa sabedoria e consegue se colocar, tal como a tartaruga se recolhe dentro do seu casco, se coloca, ou seja, se resguarda no autoconhecimento de que você não depende daquele objeto de prazer, de desejo para a sua completude, para a sua plenitude, porque você já é essa plenitude, já é completo, já é o ser pleno, você tem o poder de neutralizar as vasanas nesse conhecimento. E assim é sempre, naturalmente, para o indivíduo que é um autorrealizado. Então, se uma pessoa é capaz de retirar os seus órgãos dos sentidos dos objetos sensoriais, como uma tartaruga retira os seus membros, seu conhecimento é estável. Porque vivemos no mundo, os nossos sentidos estão sempre ativos, mas como o contato sensorial com objetos produz prazer e o prazer cria vasanas para mais prazer, os jivas podem facilmente se tornar prisioneiros de seus sentidos. Uma pessoa liberada não é contra o prazer. O verso implica que seus órgãos dos sentidos estarão conectados a objetos. Então, veja só, isso não é diferente para o indivíduo que é liberado. A gente tem uma estrutura que se mantém tal como é. Um corpo sutil, que ele é extrovertido para o mundo
através dos sentidos, integrando todas as experiências, e esses sentidos são conectados àquilo que são chamados de os órgãos de recepção, de percepção e de ação, de resposta aos estímulos do meio ambiente. Agora, se o indivíduo é liberado, isso significa que ele é livre também para agir de acordo com um determinado desejo, ou, melhor dizendo, uma determinada preferência. Se ele é realmente livre, não é como um desejo que está fazendo esse indivíduo se curvar diante de algo que precisa ser realizado, porque senão ele vai se sentir frustrado, ele vai se sentir incompleto, como se ele precisasse daquilo de qualquer modo. Mas esse indivíduo, se ele é livre também, né? Então, nesse sentido, uma pessoa liberada não é contra o prazer. Ele pode se deleitar em algumas preferências, né? Esses desejos que já foram convertidos em preferências, mas ele não se vê escravo desses objetos sensoriais, desses objetos de desejo, de prazer, né? O verso implica que seus órgãos dos sentidos estarão conectados a objetos. É assim o funcionamento, né? Esse é o mecanismo. Os nossos sentidos, a mente está extrovertida para o mundo, sempre conectando os nossos sentidos com os objetos no mundo. Mas o autoconhecimento salva o dia, porque uma pessoa autorrealizada sabe que o prazer que vem dos objetos é, na verdade, um leve, refletido e passageiro ponto da eterna bem-aventurança da consciência. Ou seja, esses prazeres que são efêmeros, que a gente vivencia, experiencia na presença de um objeto de desejo, há uma clara compreensão de que eles se encerram, né? Como qualquer experiência, um indivíduo sábio não terá qualquer necessidade de querer um pouquinho mais, que na próxima seja um pouquinho melhor, que seja mais duradouro, né? Que seja, quem sabe, eterno. Não vai ter qualquer tipo de traço dessa ignorância fundamental num indivíduo em sabedoria. Então ele sabe que isso é um prazer, assim, um tipo de satisfação que é leve, né? Vem como vem, vai como vento, é refletido. Não é a felicidade, a satisfação do saber que eu sou a plenitude, que eu sou essencialmente eu sou a consciência original. Experienciar a si mesma como a fonte dessa bem-aventurança neutraliza as vássanas da bem-aventurança. Então, esse experienciar, a pessoa que experiencia a si mesma, ou seja, experiencia pela sabedoria de que sabe que ela é a fonte de toda a bem-aventurança, neutraliza as vássanas, que significa eu tentar realizar essa bem-aventurança através dos objetos no mundo. Então, experienciar a si mesmo como a fonte dessa bem-aventurança neutraliza as vássanas da bem-aventurança, mas não a bem-aventurança em si mesma, porque, afinal de contas, a bem-aventurança passa a ser conhecida como a sua natureza sempre presente. Portanto, uma pessoa liberada pode desfrutar de qualquer experiência e recuar de qualquer experiência para proteger o seu eu aparente. Então é isso. Esse indivíduo livre, ele é livre também para vivenciar qualquer tipo de experiência. Obviamente, em seu autoconhecimento e em seu conhecimento de Ishvara, esse indivíduo naturalmente não vai ter preferências ou inclinações de satisfações
pessoais em detrimento do todo, ou de prejudicar um terceiro, ou qualquer coisa desse tipo. Mas ele pode, fora isso, viver e experienciar todo tipo de experiência, e ele vai estar livre ainda assim, né? Já não existe nele esse ímpeto, né, da necessidade de satisfação através dessas experiências. Portanto, a ação para a realização dessas experiências, ela não está gerando vasanas, ela não está retroalimentando vasanas, porque o indivíduo está livre em sua sabedoria. Eu acho que isso daí tem a ver com o que o professor Arlindo falou na aula passada, né? Oi, Marcelo, repete, ele falou sobre isso na aula passada? Na aula passada, né, quando ele tratou do desejo tanto pela fome, né, pelo fome e sexo, né, que ele falou, né? E eu acho que tem a ver com isso daí. A pessoa está situada, né? Está bem posicionada. Aconteceu Sabedoria ou não? Estável, né? Isso, aconteceu ou não aconteceu, não tem problema, né? E não vai utilizar assim, não vai enganar o outro para obter alguma coisa, tal. Exato. Tá joia. Isso aí. Então vamos lá. Então, essa pessoa liberada pode desfrutar de qualquer experiência e recuar de qualquer experiência para proteger o seu eu aparente. Então, a identidade do indivíduo, todos nós queremos preservar a identidade do indivíduo, a gente não quer que o indivíduo se caia, se curve, se torne indigno diante de uma vassana que ele não consegue controlar. Então, diante dessa sabedoria estável de si, o indivíduo ele é capaz de ter uma clara percepção de quando é favorável ele permitir que certas experiências de sua preferência ocorram, quando não é, quando ele deve evitar certas tendências, uma determinada maneira de responder ao mundo, quando ele deve se recolher simplesmente, ele não precisa agir diante daquela situação, mesmo quando existem outras pessoas demandando uma resposta sua, se o indivíduo sábio entende que ele não tem nada a contribuir ali, ele não vai ter a tendência de ficar respondendo e tal, simplesmente recolhe. Então ele sabe se recolher em qualquer experiência, né? Ele sabe quando desfrutar ou quando recuar de qualquer experiência para proteger o seu eu aparente. Para quem não alimenta os sentidos, esses sentidos retornam ao ser pleno, deixando o anseio para trás. Ou seja, aquilo que eu falei, né? As vasanas imprimem nos nossos sentidos esse poder de atração para determinados objetos, experiências, situações. E aí, para esse indivíduo que sabe não sempre está ali como quem está dando biscoitinho para um cachorro, né, alimentando os sentidos, não tem problema, vou lá só um pouquinho. Né, esse indivíduo que sabe se manter estável, que sabe não estar cedendo a essas compulsões, né, que ele entende já que são tendências contraproducentes, então esses indivíduos eles estão sempre retornando para essa sabedoria, né? Ele está livre, ele se libera de qualquer ansiedade porque ele sabe que ele já é toda a satisfação que ele poderia obter em qualquer experiência efêmera. Essa é a sua essência. Ele recua nesse autoconhecimento e ele se satisfaz aí. Então, todo o anseio fica para trás. Quando o ser pleno é conhecido por ser ele mesmo, o anseio desaparece.
quando a mente não tenta mais conectar os órgãos dos sentidos com seus respectivos objetos, ela se torna permanentemente realizada. Deixa eu só fechar uma janela para não ficar fazendo barulho aqui. Então, a mente não tenta mais conectar os órgãos dos sentidos com seus respectivos objetos. Ela se torna, então, permanentemente realizada. Então, é isso, né? Como eu falei, as vasanas deixam esse print sobre os sentidos. Quando a gente tem uma vasana que é muito compulsiva, às vezes ela tira a gente completamente do foco, porque aquilo verte na mente e você vai ter que satisfazer os seus sentidos através de uma determinada experiência, né? Pode ser um vício, não é o momento adequado, mas você tem que satisfazer aquele vício. Pode ser aquelas imagens muito sensuais, o indivíduo que é viciado em pornografia, seja lá o que for, ele vai ter que ir lá se entregar nessa vassana, né? Ele vai ter que alimentar os sentidos dele nisso, satisfazer os seus sentidos. Então, isso não existe mais para esse indivíduo que é sábio. Já cessou, ele já neutralizou essas tendências, né? O prazer que surge do contato dos órgãos e seus objetos é uma fonte de dor, porque começa e termina. Os sábios não comemoram isso. Ou seja, um sábio, diante da presença de um objeto de extremo prazer, que ele pode se deleitar, se ele é realmente livre, ele pode se entregar, se as circunstâncias permitem, ele pode. Aquilo já é como uma preferência para ele, e ele vai ceder a satisfação através desse objeto de prazer, mas ele não é fascinado com isso. Não existe nenhuma tendência nele de entender que ele precisa daquilo, ou que ele vai querer que dure um pouquinho mais, né? Ele está na sua estabilidade de sabedoria no início, no durante e no encerramento da experiência. E no durante ele sabe que vai encerrar e que está tudo bem, que aquilo é só uma experiência efêmera que passa. Ele está realmente satisfeito somente na sua própria sabedoria. Os sábios não comemoram isso. Então é nesse sentido, né, de que não tem uma exaltação, uma celebração de tipo, olha, esse objeto de prazer que eu tanto amo e tal, eu preciso disso, não tem isso, né? Então a mente se mantém, a mente está ali sempre se mantendo estável e satisfeita. Uma pessoa liberada sabe que os sentidos são impulsionados pela necessidade insaciável da totalidade. Olha só que legal essa frase, né? Porque é aquilo que a gente estava falando antes, a mente, ela é esse aparato extrovertido para o mundo através dos sentidos, mas a pessoa liberada, né, sabe que os sentidos são impulsionados pela necessidade insaciável da totalidade. Tem uma beleza implicada nessa frase que me ocorre aqui, que é assim, existe em todos nós uma espécie de um saber que é tácito, que é implícito, de que há uma completude a ser realizada. O que a gente não sabe é que a gente já é. O que a maioria das pessoas não sabe é que ela já é essa sabedoria, essa plenitude. Então a tendência natural de todos nós vai ser através desses impulsos dos sentidos a gente tentar realizar essa totalidade. Então isso é um impulso natural em nós, porque isso é uma ideia
implícita, tácita, é um saber tácito de que tem uma plenitude a ser realizada. Só que a gente não sabe que essa plenitude é aquilo que a gente já é, sempre foi e nunca vai deixar de ser. Então, a pessoa sábia sabe disso. Se os objetos lhes são negados, eles voltam-se para dentro e centram-se no reflexo da bem-aventurança da consciência. Então, se os objetos que, através dos quais ele tem uma preferência por desfrutar de determinados prazeres, eles não estão presentes, esse indivíduo ele tem a capacidade, ele nem vai se frustrar, porque se ele já está estabilizado nessa sabedoria, ele está e ponto final, mas ele tem a capacidade de imediatamente se satisfazer em si mesmo. De outro modo, a gente poderia dizer o que está escrito aqui assim, ele sabe se voltar para dentro e se assentar na sabedoria de que toda a bem-aventurança da consciência é aquilo que ele realmente é e sempre foi. Ok? Então, pessoal, lembrando que assim, aqui o texto também é longo, a gente não tem mais aquele monte de quebradinho em sessões, assim. Eu acho que até o capítulo ele se encerra nessa sessão mesmo, talvez, não me lembro, mas que eu estou dizendo isso porque interrompam, vamos tentar trabalhar essas nuances do que está escrito aqui, porque esse capítulo final ele não é à toa que é o final, ele é bem precioso, ele é cheio de sutilezas a compreender aqui. Então vamos lá. Prosseguindo, mesmo uma citação também, conforme o Gita, né? Mesmo para uma pessoa que pratica yoga e cujo objetivo é claro, os sentidos eles podem afastar a mente do ser pleno. Mantenha seus sentidos sob controle e contemple em mim, Krishna falando, né? Que Krishna ali é um símbolo do que é a consciência, daquilo que simplesmente é a existência tal como é realmente. Então, contemple em mim com uma mente discriminativa, ou seja, significa que mesmo diante de qualquer experiência proporcionada pelos sentidos, porque isso não vai cessar, é assim, enquanto a gente está no estado de vigília, aquilo que decorre do estado dos sonhos também é fruto dessa experiência através dos sentidos. Então isso permanece assim. Mas como que você se mantém em mim, no saber de que em tudo aquilo que está sempre ali se modificando, em todas as experiências que estão passando por você, você está lá sempre presente, que você não é nada disso que está se modificando e que você é a essência de tudo aquilo que aparece, de tudo aquilo que aparece se transformando. Então a gente mantém essa sabedoria com uma mente discriminativa, e a discriminação mais fundamental de todas é essa, entre o sujeito e os objetos, aquilo que o sujeito é em essência, que é essa realidade comum a tudo e todos, ou seja, é a mesma existência e consciência que possibilita revelar todos os objetos e experiências. Isso é você, isso sou eu, isso somos todos nós. Então, é necessário manter essa mente nessa discriminação fundamental, sujeito-objetos. O autoconhecimento se estabelece em uma mente discriminadora e controlada. Essa mente que está praticando essa discriminação, ela também tem uma tendência cada vez maior de estar em autocontrole.
porque essa discriminação essencial daquilo que é a consciência, sendo bem compreendida pelos seus significados implicados, né? Que se é a consciência, é aquilo que é sempre, é aquilo que não se modifica, é aquilo que essencialmente não é colorido, nem mesmo pelas três energias que são o fundamento, né? A construção, os blocos de construção fundamentais de toda essa realidade aparente. Então, é sempre presente, é não limitado, é livre de todos os atributos. E aí, o autoconhecimento se estabelece nessa mente que é discriminadora e controlada. Então, você pode considerar a palavra yoga nesta afirmação como Jnana Yoga, autoinvestigação. Embora o verso seja destinado a alguém que luta pela liberação, a afirmação se aplica a indivíduos autorrealizados, na medida em que a discriminação é também o meio para a liberação. Então, esse verso, a gente pode até reler, ele é algo funcional para um praticante, mas ele é algo que é aquilo que se torna natural para um indivíduo realizado. Então, a pessoa que pratica o yoga, mas a gente também pode estar falando aqui do indivíduo já autorrealizado, mas ainda com o objetivo de ser livre, de alcançar moksha. Isso significa se livrar das vasanas compulsivas, sobretudo, né? Se ver livre de todas as vasanas, né? Manter sempre o conhecimento firme e estável de que você não se define por nenhuma dessas tendências. Mas isso, para o indivíduo também, né? Essa liberação também é uma meta mesmo para o autorrealizado. Então, mesmo para esse indivíduo, com autoconhecimento, a mente continua operando tal como é. Os sentidos continuam exercendo, quando as vasanas estão operando, os sentidos continuam exercendo esse poder de afastar a mente do ser pleno. E aí é necessário, né, em autoconhecimento, se torna natural, porque o indivíduo sabe, ele mantém os seus sentidos sob o controle e contempla na sua realidade como consciência, com essa mente discriminativa. Então, o autoconhecimento se estabelece em uma mente discriminadora e controlada. Só um instantinho, pessoal. Fala, filho. Não interrompe muito, papai, que eu tô dando. Tá. Pessoal, eu vou pedir um pause aqui, eu vou dar um stop que meu filho está pedindo para eu servir um negocinho para ele, que ele está com fome aqui. Só um minuto, por favor. Bom, então voltando aqui. O James estava dizendo que a gente pode então considerar essa palavra yoga nessa afirmação como Jnana Yoga, né? Uma frase válida tanto para o praticante quanto para o indivíduo em autoconhecimento que almeja erradicar as vasanas, ser liberado, um indivíduo liberado, de fato. E então ele precisa saber que ainda pode ser que as vasanas continuam exercendo esse poder de afastar a mente do ser pleno. E ele precisa manter essa mente discriminante para a sua liberação. Isso lembra aquela citação do Swami Shimayananda, né? Que o preço do autoconhecimento é a eterna vigilância. Então, embora o verso seja, eu já tinha lido aqui, uma vez que você... Espera aí só um pouquinho. Na medida em que a discriminação é também um meio para a liberação. Então, uma vez que você tenha percebido quem você é,
ainda é possível ainda é possível perder a sua discriminação quando surgem as vasanas. Então, você precisa continuar aplicando o conhecimento se quiser que ele, e, portanto, a bem-aventurança seja estável. Né? Isso que a gente acabou de falar, o preço é a eterna vigilância. Então, há esses remanescentes de vasanas, uma vez autoconhecimento estabelecido, a gente consegue observar muitas tendências irem secando gradativamente e naturalmente, mas a vigilância precisa ser mantida, né? Então, outra coisa que me ocorre aqui dizer é que nesse capítulo, eu acho que foi no encontro passado, ou talvez no anterior, que a gente já tinha entrado no 14, é dito que daqueles indivíduos como é que ele chama? Da espiritualidade enlouquecida, né? Esses indivíduos que são adármicos da espiritualidade, deixa eu pôr para você. Eles têm essas condutas adármicas, essa galera bem adepta e que faz apologia dessa espiritualidade enlouquecida, eles não estão interessados realmente em liberação, eles não estão interessados realmente em moksha. Porque não há essa predisposição para resolver essas vasanas. Há uma validação delas. Não, tá valendo, é tudo a não dualidade, vamos lá. Tá valendo, vamos manter essas vasanas que tá tudo certo. Né? Só um comentário aqui que eu achei pertinente. Então, parágrafo seguinte, recentemente, um respeitado professor iluminado declarou-se pouco esclarecido logo depois que a sua esposa o deixou por outro homem. Sua iluminação, ao que parece, ocorreu no contexto de um casamento, cuja base nunca havia sido submetida a questionamentos. Ele deve ter assumido que a sua esposa sempre o amaria. Quando ele percebeu que sua suposição não era verdadeira, seu autoconhecimento o abandonou e ele se tornou emocional. Olha só a situação desse indivíduo aqui, né? Um cara se posicionando como um guru, de repente ele se vê nessa situação assim, onde ele se torna uma vítima, está se vitimizando por causa aí desse matrimônio que se encerrou com uma traição, pelo que o James está contando aqui. E ele se declara para as pessoas, inclusive, estou meio abalado, meu autoconhecimento parece que deu uma sumida por aqui, deu uma apagada, né? Então, a gente é livre para se relacionar com as pessoas, a gente pode ser livre num matrimônio, um casamento pode ser, inclusive, muito mais duradouro quando a gente sabe se relacionar com as pessoas de uma maneira que não é pessoalizada. E aí, as coisas, quando tem que se modificar, quando cada um tem que seguir o seu caminho, isso é visto de uma maneira clara, objetiva, sem um sentimentalismo, porque se você manteve essa discriminação, desfruta enquanto as coisas estão como um mar de rosas, mas as coisas mudam, as coisas podem mudar, né? Quem mantém relacionamentos saudáveis de longo prazo aí sabe que as coisas mudam mesmo, né? Você não ama o seu cônjuge, sua esposa ou seu marido sempre. Você não ama em todos os momentos. Isso é uma falácia, né? Tem dia que você ama, tem dia que você não ama. Então,
eu estou falando desse amor circunstancial, né? Então é isso, a gente se relacionar com maturidade significa a gente checar se as nossas relações estão sendo pautadas nessa sabedoria de como é o campo, a impessoalidade do campo, e também na sabedoria que se busca, né, que se reflete ainda indiretamente sobre quem você realmente é. Enquanto você alimenta qualquer ideia de que no outro você pode alcançar algum tipo de satisfação perene que você busca e que você depende do outro para isso, aí você está fadado ao fracasso. É impressionante que um cara que se posiciona como um professor iluminado aqui, como o James está colocando, ele não ter checado jamais, né, no âmbito do seu próprio relacionamento, como é que está essa sabedoria aí que ele quer compartilhar com o mundo. Bom, então, aí ele fala que quando ele percebeu que a sua suposição não era verdadeira, o seu autoconhecimento o abandonou e ele se tornou emocional. Se ele tivesse sido uma pessoa liberada, ele nunca teria assumido que uma situação mundana não estava sujeita a mudanças. É isso, né? As coisas mudam no dia a dia. A maior ingenuidade de toda paixão é essa, né? Você alimentar a ideia de que naquela pessoa você vai encontrar uma felicidade eterna. Além disso, uma pessoa liberada sabe que o amor pelo objeto é, na verdade, amor pelo ser pleno no objeto. E ele teria ficado feliz em vê-la buscar a felicidade de acordo com a sua natureza. Olha, essa colocação aqui, né, pode ser vista por quem mantém muito apego aos seus queridos, assim, como uma coisa muito extrema, né? Tipo, ah, vai lá, então, com todo desapego. Mas é isso mesmo. Se a gente se relaciona nessa base impessoal, assim, né? A gente desfruta da companhia do outro, enquanto a companhia do outro é algo agradável, então vamos desfrutar um da companhia do outro, mas de repente as coisas mudam e o outro não está mais tão interessado nesse relacionamento, está interessado em outras coisas, está interessado em outra pessoa. Então, sim, se a gente está olhando sempre a partir dessa plataforma em autoconhecimento e com o conhecimento de Ishvara também, da impessoalidade do campo, a gente mantém as relações muito mais livres, sabe? Então, tipo, beleza, segue seu caminho, vai ser feliz e tal. Não significa que você não possa, de uma forma madura, tirar algumas satisfações de uma quebra de acordo, que é de fato uma traição e tal, né? Tipo, pô, como assim? Eu estava aqui o tempo todo, você podia ter falado comigo que as coisas não estavam indo bem, não precisava ter começado uma relação às escondidas com outra pessoa, etc e tal. Mas isso pode ser feito sem ficar nesse campo do que está se vitimizando ali, ah, como a vida é dura comigo e tal. Esse indivíduo emocional aqui que o guru lá, suposto guru, se tornou quando a esposa dele sumiu. Então, ele ficaria feliz, né, da pessoa seguir a felicidade dela de acordo com a sua natureza. Finalmente, a não dualidade significa que a esposa não é outra senão o ser pleno, como ele é, e portanto que a esposa nunca poderia estar separada dele. Uma pessoa liberada sabe que minha esposa é ignorância, reivindicando para o Jiva o que na verdade pertence a Ishvara.
Então, olha só, a gente fala essas coisas convencionalmente, né? O meu filho, a minha esposa, o meu gato, o meu cachorro, seja lá o que for, mas não necessariamente isso é algo que o indivíduo sábio valida, né? Ele entende que a realidade de todos é essa essência, consciência sempre presente, né? Então, fundamentalmente, nada jamais aconteceu, não há outros. Então é apenas ignorância, né? Essa reivindicação, a minha esposa, né? É apenas a ignorância, reivindicando para o Jiva o que na verdade pertence a Ishvara. Então Ishvara é esse campo multifatorial onde cada fator é dependente um do outro. Então, para eu dizer que eu sou marido, tem essa outra pessoa que é a esposa, que diz que eu, de fato, sou o marido dela, senão não está valendo. Se tenho filho, tenho pai, e assim vai. Então, as relações são essa teia, e a existência de cada indivíduo está na dependência de outros múltiplos fatores que possibilita essas aparentes existências individuais. Então, assim, na realidade aparente, fundamentalmente é tudo Ishvara e essencialmente, aí não estou falando da realidade aparente, essencialmente a realidade como é livre de atributos é a realidade do ser que todos somos, consciência. Ok? Ô, Fábio, Oi, Felipe. tudo bom? Beleza, e você? Joia. Nesse mesmo raciocínio aí, quando alguém também odeia a outra pessoa, é ignorância, porque ela está odiando ser pleno, né? Tá odiando Shwara, né? É isso mesmo. A gente precisa praticar essa mesma sabedoria com os nossos inimigos, por mais que você tenha que cortar a cabeça deles. Às Porque vezes, é difícil, né? Às vezes a gente é pegado naquele sentimento e a gente está odiando a nós mesmos. é, mas pegando, por exemplo, né, o Gita, que é o nosso objeto de estudo há tanto tempo, né? Então, Arjuna tem esse Swadharma como um guerreiro. Ele tem ali, né, visto de um modo prático, ele está num campo de batalha, portanto, quem está do outro lado são seus inimigos nessa circunstância. Ele precisa praticar esse combate com essa mesma sabedoria que você pode praticar com algum inimigo que você não necessariamente, né, no seu cotidiano vai precisar aniquilar. A gente se encontra no nosso cotidiano muitas vezes com essas situações, né, onde surge algum tipo de conflito com pessoas, mas quando a gente está assentado nessa impessoalidade, a gente faz aquilo que tem que ser feito em relação à pessoa, à situação, à circunstância, de um modo muito mais tranquilo, fácil. Quando tem um envolvimento emocional, as coisas ficam muito mais difíceis, né? Então, se você é o guerreiro que, como a Arjuna, tinha o Dharma ali, de naquela circunstância ter que combater, portanto ia ter que cortar cabeças, né? Foi a brincadeira que eu fiz. Ele justamente estava querendo evitar a situação, o que seria causaria um problema muito maior, né? Seria da parte dele uma conduta adármica, um não cumprimento do dever dele, porque ele estava com esse envolvimento emocional. Quando você está bem assentado nesse conhecimento de Ishvara, como inclusive a impessoalidade do campo, aí você pode ser inclusive um samurai que vai cortar cabeças sem nenhum ressentimento, que vai dormir tranquilo à noite. Então,
é isso. A gente tem situações conflituosas que podem surgir no nosso cotidiano e a gente precisa manter uma harmonia que é interna, que é através dessa sabedoria, né? E aí a gente põe tudo às claras quando tem que pôr, resolve de maneira sábia, educada, elegante, né? Aí de repente o outro lá do outro lado tá apelando ainda. Então, como o Nagar brincou aqui quando a gente fez o seminário do Gita aqui em Ubatuba, vai dormir, filho. De repente você pode ter que dar um soco, mas então dá um bem no meio do olho, mas bem dado. Mas aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia de violência, não. É só uma brincadeira para a gente entender que é isso. Às vezes a natureza do campo traz alguns karmas, alguns prarabdhas karmas como conflitos com os quais a gente tem que lidar. E aí você vai ver que um conflito que vem do outro deixa de ser um conflito para você quando você está assentado nessa sabedoria. Acrescentou alguma coisa? Sim, com certeza. E aí, né, pelo raciocínio que você está falando aí, por exemplo, às vezes o Krishna ia matar os rivais dele, né? Mas sem ódio, né? Sabendo objetivamente o que ia fazer, enfim. Às vezes a gente tem que agir de forma a confrontar outras pessoas, né? Mas o que o Vedanta ensina, que eu vejo, é justamente fazer isso de forma elegante, né? Às vezes eu vou ter que, não é xingar, mas eu vou ter que falar alguma coisa com uma pessoa, e muitas das vezes eu ia fazer com ódio. Mas eu posso ver a pessoa como ser e corrigir ela com elegância, né? Assim, nesse sentido. Eu acho que se vale, porque às vezes é útil, né, a gente trazer exemplos e aí a gente pode entrar num exemplo que é pessoal. Eu vou entrar num exemplo pessoal. Eu já fui muito esquentado, assim, de não levar desaforo, de sair na mão facilmente, se precisar. E enfim, faz bastante tempo que eu tenho essa tendência muito bem controlada. Recentemente, eu me vi numa situação que eu, rememorando qual seria a minha conduta naquela situação, seria o tipo de situação que eu entraria para os finalmente assim, sem pensar. E eu mantive, diante da conduta de um indivíduo que veio me confrontar, cheio de ódio e já querendo partir para cima, com uma paz interior, assim, que eu estava naquele momento também, tão contemplativo e tal, e esse cara veio bem nesse momento querer ter comigo, e a maneira como eu respondi para o cara, ele viu que ele não tinha um conflito, ele precisava levantar o conflito comigo, ele precisava que eu me armasse para fazer valer a maneira como ele veio para cima, sabe? E aí ele se desarmou ali. Então, isso só para dizer assim, é notável na vida que quando a gente está sem o ódio dentro da gente, a gente pode neutralizar o ódio alheio, que a melhor maneira da gente ter discernimento em situações muito difíceis é mantendo a calma, porque quando a gente perde a calma, a gente só piora a situação. Então é isso, sempre se trata de manter essa mente estável, né? É isso aí, Felipe. Vamos prosseguir, Bacana. então? Bora. Então, vamos lá. Quando você se ocupa, era esse parágrafo, né?
A liberação é mais do que o conhecimento, eu sou a consciência. Ah, tá, eu parei na frase lá no comecinho da página, né, falando dessa ilusão das relações minha esposa e tal. Aí o parágrafo seguinte: a liberação é mais do que o conhecimento, eu sou a consciência. A liberação é mais do que esse conhecimento, eu sou a consciência. Ela precisa se traduzir, né, para ela ser significativa as nossas vidas, ela precisa se traduzir como essa estabilidade mental e emocional. Mas vamos ver se é isso que o James está falando aqui. Ela inclui um claro conhecimento da realidade aparente. Então, primeiro o que o James está dizendo aqui é que esse autoconhecimento estável, quando você está firmado nele, ele também se traduz como uma visão clara e objetiva do campo. Então, há um claro conhecimento da realidade aparente como realidade aparente, que modifica a vida do Jiva no mundo, modifica a maneira como ele se relaciona com o mundo, né? Afinal de contas, ele colapsou essa validação da realidade aparente como real de fato, né? Aqui está um exemplo do conhecimento liberado, bem assimilado, que é a libertação. Abre aspas. Quando você se ocupa de objetos, o apego surge. O apego causa o desejo, e quando o desejo é obstruído, a raiva surge. Uma mente raivosa é facilmente iludida, e a ilusão leva à perda de memória. Quando a memória se vai, a mente fica incapacitada. Então, a raiva, ela é um tipo de emoção mais comprometedora para a funcionalidade da nossa mente. Então, se é válido um conselho para a gente fazer uma redução de danos, inclusive para o surgimento daquelas doenças que vêm com a velhice, como demência, administrar a raiva é muito importante. Então, uma mente raivosa, ela é facilmente iludida, ela está na ilusão. No momento que você está com raiva, você quer manter a sua razão a qualquer custo. Tem um véu que se ergue de falta de discernimento que você vai fazer... Ó, cuidado aqui, filho. Você vai fazer as coisas mais horríveis sem nenhuma discriminação. Só um instantinho, pessoal. Ô, Fábio. Oi, Henrique. Eu acho que cada vez que eu faço investigação desse negócio da raiva, eu acho que o que está atrás dela sempre vem um medo, né? Ah, sim. O medo, eu acho que é a raiz, né, desse, porque, né, eu acho que aí a violência se manifesta por medo, né, medo de perder algo, medo. Se você vai investigar um pouquinho, não muito, né? Sempre você vai chegar, eu estou com medo, e automaticamente aí surge esse negócio de você, né? Quando alguém está te agredindo, é porque está com medo, né? Está com medo de perder algo, está com medo de alguma coisa, sempre existe um medo atrás, né? Exato. E o medo, e se a gente vai analisar o medo, automaticamente, para nosso estudo, se relaciona com a fase de identificação. Desejo. A raiz de tudo é sempre desejo. Exato. Ou seja, eu estou com medo de quê? De perder algo. Beleza. Por que estou pensando que estou perdendo? Porque estou identificando com o quê? Com essa coisa, com essa personalidade. E aí, pronto. É isso então, mesmo. sempre cai na mesma coisa. Fácil identificação, fácil identificação. Agora, botar na prática, isso é outro 500, né? Mas esse negócio de, realmente, como você colocou, né? A diferença entre conhecimento e libertação, né? Uma coisa muito... Você sabe, sim, eu sou a plena consciência, mas realmente levar isso a cada... Incorporar 100% na vida da gente,
Seria, porque aí acabou tudo, né? Acabou todo o problema, né? Esse negócio, você não vai ter mais medo de nada, porque você não vai... Né? Essa falsa identificação, né? É isso aí, Henrique. Então, o medo, ele tem a raiz em um desejo. Quando você tem o medo, geralmente é o medo de que alguma situação estabelecida não se perca, ou de que você tem o medo de não conseguir aquilo que você quer. Então, basicamente, a raiva surge por um desejo, e todo desejo, ele impõe em nós um estado de contração, assim, que mantém a gente obstinado para a ação, para alcance desse objeto de desejo. E esse tensionamento, quando você percebe esse desejo bruscamente frustrado, ele é estilingado imediatamente como raiva, né? Então vem como aquela raiva que às vezes é fúria mesmo, né? Porque você é como quem estava vindo ali a 120 por hora e deu de frente para um muro, né? Então esse impacto, ele se manifesta como uma raiva furiosa muitas vezes, né? Então é isso, a raiz é medo, desejo, né? Desejo é a raiz de tudo. Então, uma mente raivosa, ela é facilmente iludida, e a ilusão leva à perda de memória. A gente poderia explorar isso aqui de várias maneiras. Eu vou comentar uma coisa fora do Vedanta aqui, que esses dias eu fui fazer um curso com um senhor que é um herveiro, assim, um raizeiro, um curandeiro das plantas, tal, que é uma figura, um senhor de seus quase 80 anos, que virou um amigão, e ele falou para mim uma coisa que fez muito sentido, assim, ele tem uma coisa de uma sensibilidade, tanto para a aplicação das plantas, e também lidando com as pessoas, ele saca muito o que está envolvido. E ele fala assim, ele falou uma coisa que para mim fez muito sentido, que todo indivíduo que ele foi atender a família, que ele vai meio que como um curandeiro da família, assim, que ele foi atender a família que tinha um indivíduo lá dando trabalho porque estava começando a ter demência, Alzheimer, né? Ele falou assim, todos esses indivíduos ele levantava a história de vida, e aí eu não sei bem se ele quis dizer de uma maneira meio intuitiva, uma conexão que ele fazia ali com a pessoa, pode ser, né? Existem as pessoas que têm essas capacidades, e ele via na história de vida dessas pessoas uma contradição extrema, de maneira que a mente era completamente comprometida, as funções da mente, ele usou exatamente essa expressão, as faculdades mentais eram completamente comprometidas. Então, são indivíduos que foram manifestar na velhice algo que tem a ver com condutas que durante a vida eles tiveram, que tinha um distanciamento muito grande entre a maneira como essas pessoas falavam e como elas agiam de fato. Aí ele até citou num senhor lá, ele falou, o senhor que era um caso grave lá, que eu fui dar uma força para a família e tal, porque por fim eu precisei dar uns chás para a família, né? Porque pro cara não tinha nada, não tinha o que fazer. O que eu sei, que eu peguei ali da história dele, é que ele sempre foi daqueles caras muito moralistas, que ditava regra para todo mundo, mas aí um belo dia pegaram ele, o velhinho no pulo, que ele estava envolvido com uma sobrinha, esse moralismo todo, o cara envolvido com uma sobrinha menor de idade, ele acho que meio que cooptando a menina, assim, tendo um relacionamento sexual com a menina. E aí, parece que pelo relato da família ali, começou a surgir a demência a partir desse flagra. Porque o que acontece? A pessoa é como se ela não se reconhecesse mais no espelho. Eu a vida toda quis transparecer uma coisa, uma imagem a respeito da minha pessoa,
quis velar, proteger o meu ego como desse modo, essa maneira, essa pessoa incorruptível, muito correta, que fazia os ditames morais ali para toda a família, e aí, de repente, esse cara é visto nessa situação. Então, ele não se reconhecia mais. É uma ausência, tinha a demência, esse cara explicando, e para mim fez sentido, que tem a ver com isso. Tipo, a pessoa passa a não se reconhecer mais porque por muito tempo ela sustentou essa profunda contradição ao longo da sua vida. É claro que, enfim, estou tratando isso aqui de uma maneira que não é Vedanta o que eu estou falando agora, mas faz bastante sentido. A gente tem que buscar essa coerência ao longo da nossa vida. E pode ser que até, inclusive, que nem todo tipo de demência tem a ver com isso. Enfim, é o prarabdha karma da pessoa e ponto final. Mas faz bastante sentido ser por isso também, né? Então, a gente está falando aqui de raiva, né? Também como essas pessoas que são muito raivosas, elas vão gradativamente comprometendo o seu corpo sutil, comprometendo as faculdades da mente, né? O intelecto vai ficando com cada vez menor capacidade de discernimento e mesmo aqui, como o James está falando, a sua capacidade de memória, que está ali em manas, é ligada ao nosso aparato mental, emocional, que integra as experiências, a gente começa a não reter mais memórias. Essa mente ela vai se colapsando, de tanta raiva ela se adoece. Então vem a demência aí, né? Mas enfim. Então, quando a memória se vai, a mente fica incapacitada. E quando a mente não funciona mais adequadamente, a vida é destruída. No sentido de que quando o aparato mental de um indivíduo ele já não tem mais funcionalidade para as transações dele no mundo, então de que vale essa vida a partir de agora, né? Vale, mas perdeu esse valor lógico de transações e de desfrutar da vida com qualidade, né? Porque, enfim, se está com essa mente ausente, não tem como. Mas quando você se move no mundo dos objetos, é possível alcançar a tranquilidade se os órgãos dos sentidos forem controlados e você ficar distante de seus gostos e aversões. Então, vamos lá. Quando você se move no mundo dos objetos, é possível alcançar a tranquilidade se os órgãos dos sentidos forem controlados. A gente já falou sobre isso. E você ficar distante de seus gostos e aversões. Então, esse distanciamento que é também diretamente relacionado com essa capacidade de recuar, de se compreender como esse indivíduo que é realmente, essencialmente, aquilo que é subjacente aos sentidos, né? Então, nesse sentido, ficar distante. O autoconhecimento, facilmente estabelecido em uma mente tranquila, porque não é nada fácil estabelecer autoconhecimento em uma mente perturbada, por óbvio. Então, o autoconhecimento estabelecido nessa mente tranquila destrói a tristeza existencial. Então, isso é uma colocação muito boa de ser explorada também, né? Porque às vezes, por mais que a gente ache que está muito bem resolvido e que, né, poxa vida, afinal de contas eu venho há tanto tempo fazendo essa contemplação, eu estou entendendo Ishvara, eu entendo Aham Brahmasmi, mas de repente verte em mim aquela tristeza existencial, aquele senso de falta. Mas esse indivíduo que é sábio, ele se resolve facilmente na sabedoria de que o que ele realmente é a plenitude,
é aquilo que é sempre presente, independente das experiências, que é pleno, é completo, né? Purnamada. Então, é isso. O autoconhecimento, ele destrói a tristeza existencial. Mas para a mente agitada, não há autoconhecimento. A mente agitada é impossibilitada, né, de estabelecer facilmente o autoconhecimento como em uma mente tranquila. Não tem, na verdade, como, né? Então, esse indivíduo precisa trabalhar essa agitação mental, ele precisa de preparação mental para tranquilizar a mente, para tornar essa mente satívica, contemplativa, para depois, então, quem sabe, estabelecer autoconhecimento. Então, a contemplação não acontece, e sem contemplação do ser pleno, não há paz. Sem paz, como pode haver felicidade? Como pode haver felicidade sem paz, né? A gente busca paz, fundamentalmente, essa paz interior. Esse senso de autossatisfação pelo autoconhecimento, ele se traduz também como uma paz interior que está presente, independente das circunstâncias, por mais conturbadas que eventualmente possam ser. Vai deitar lá na tua caminha. Tá, deixa o pai concentrado aqui, tá bom? Então vamos lá. Sem a paz, como poderá haver felicidade? O autoconhecimento não será retido em uma mente distraída pela mudança de sensações. Elas o levam embora, assim como um vento forte carrega um pequeno barco pela água. Então, essa mente que vai como um barquinho de papel, que qualquer ventinho que bate, ela vai indo junto com essa brisa que bateu, né? Ou seja, qualquer instabilidade do campo que faz verter uma emoção que perturba a mente, ele vai navegando nessa agitação, porque ele não compreende que ele é a consciência que está ali sempre imutável diante de todas as emoções que surgem, né? Então essas emoções levam o conhecimento de si embora, né? Leva embora o indivíduo, assim como um vento forte carrega um pequeno barco pela água. Leva embora essa paz também, acho que era da paz que a gente estava falando antes, né? Portanto, o autoconhecimento de alguém cujos sentidos estão livres de seus respectivos objetos é estável. O autoconhecimento de alguém cujos sentidos estão livres de seus respectivos objetos. Então, o indivíduo, ele eventualmente tem determinadas preferências, mas a ausência desses objetos não perturba a sua mente. A presença desses objetos, ele vai atender esse chamado dos sentidos, se for adequado, não vai, mas também não vai ser com aquele aspecto de quem fica ludibriado, fascinado pela experiência. Não há mais aquele sentido de contração causado pelo desejo, né? Os desejos foram convertidos em meras preferências. Portanto, o autoconhecimento de alguém cujo sentido está livre, seus respectivos objetos é estável. Naquele mundo escuro, na luz do dia, no qual todos os seres dormem, a pessoa sábia que dominou os sentidos está acordada. Então, no mundo, em Jagat, onde 99,9% dos indivíduos acordados estão dormindo sobre quem realmente eles são, né? Eles estão buscando a sua satisfação, a sua liberdade, a sua paz, a sua felicidade no mundo, mas o indivíduo que sabe de si
e que dominou os seus sentidos transita nesse mundo acordado. Assim como a água flui para um oceano, deixando o oceano inalterado, os objetos que surgem na mente de uma pessoa autorrealizada não o alteram. Então, a gente tem os grandes oceanos, aí, o Pacífico, o Atlântico, são milhões de rios que estão levando, carreando um monte de coisa para dentro desses oceanos. A água toda do fluxo desses rios vem carreando também muita coisa, vem carregando animais, galhos, folhas, muitos sedimentos e tal. Tudo isso vai sendo adicionado no oceano e o oceano permanece sempre o mesmo, tal como é, imutável. É verdade. É verdade. E o oceano é gigante. O oceano é gigante. Então, assim como a água flui para o oceano, os objetos que surgem na mente de uma pessoa autorrealizada, né? Nessa mesma analogia, tudo aquilo que surge na mente não altera a estabilidade dessa mente. Né? Então, de novo, lembrar desse verso final que a gente entoa, Purnamada, Purnamidam, Purnamudachyate, né? Você adiciona plenitude da realidade aparente, porque tudo na realidade aparente é essencialmente essa plenitude, aquilo que é pleno sem atributos e o que é pleno permanece o pleno. Você remove e o que é pleno permanece pleno, nada muda. Mas o desejoso dos objetos, o indivíduo que está sempre desejoso dos objetos, ele nunca está em paz, ele nunca é pacífico. Isso é, aquele que abandona a crença em eu e meu e se move pela vida sem desejos é pacífico. Aquele que abandona a crença em eu e meu e se move pela vida sem desejos é pacífico. A gente poderia dizer também que em autoconhecimento o indivíduo sabe que ele não é nem mesmo o que se move. A experiência do indivíduo é que está se movendo nele. Os cenários estão se modificando nele. Os objetos estão aparecendo nele. Não é ele que está se movendo. Eu sou a consciência que não é nem local. E é sempre a mesma, nunca saiu do lugar, é imutável. Aquele que abandona a crença em um eu e meu se move pela vida sem desejos e é pacífico. Isso é estabilidade no ser pleno. Isso é estabilidade no ser pleno. Estabilidade nessa sabedoria. Eu sou o ser pleno. Os autorrealizados não são iludidos pelas aparências. Então, Maya perde seu efeito nesse sentido de que o poder de Maya já não exerce sobre o indivíduo, não ativa no indivíduo esse mecanismo Vasanas karma que te mantém na roda sansārica como um prisioneiro, né? Os autos realizados não são iludidos pelas aparências. A autorrealização ocorre no corpo sutil, mas a menos que o conhecimento cause um impacto positivo nas emoções e nas ações do mundo delineadas nesses versos, ele não é liberado. A prova do pudim está em comê-lo. Essa frase é boa, porque eu gosto de pudim, e aí a gente pode pensar assim, né? Quando você faz aquele pudim bem feitinho, às vezes você desenforma o pudim, ele tá lisinho, ele não tem nenhum buraquinho, é perfeito, mas aí você vai provar o pudim, ele ficou doce demais, não ficou legal.
De repente você pode fazer um pudim que a aparência desse pudim é meio torta ali, é cheio de buraco, não ficou legal, mas ele está saborosíssimo, né? Então, nesse aspecto das nossas atitudes e no nosso aspecto emocional que a gente está colocando à prova o nosso autoconhecimento. Não é simplesmente naquilo que eu digo que sei, que eu falo que é a verdade. Isso precisa ser válido diante das circunstâncias e como eu lido, né, com elas, como eu respondo ao mundo ou deixo de responder. Então, a autorrealização ocorre no corpo sutil, ela ocorre na mente, né? Tem que causar esse impacto positivo nas emoções e nas ações. Aí, a citação seguinte é: aquele que vê a inação na ação e a ação na inação é sábio e faz tudo o que deve ser feito. Então, ver a inação na ação, ou seja, manter a mente equânime, estável, seja lá aquilo que estiver sendo feito pelo indivíduo, a ação é do indivíduo, o indivíduo permanece como um organismo ali agindo, né? Então, aquele que vê, que conhece aquilo que é estável, aquilo que é livre de toda ação, enquanto a ação ocorre, né? Assim como aquele que compreende quando a ação na inação, ou seja, eu deixo de responder a determinadas circunstâncias, por mais que estejam me demandando. Aqui há uma sabedoria, eu não preciso, aqui eu não tem nada que eu preciso me envolver com essa situação. Então eu estou agindo na não ação. A minha ação, a minha escolha é a de não agir, a de não responder a esse estímulo. Eu me retiro da circunstância. Nesse sentido também, de se retirar na circunstância. A ação na inação. Então esse indivíduo é sábio e faz tudo o que deve ser feito. Faz aquilo que precisa ser feito. Uma pessoa liberada sabe que quando algo está acontecendo na realidade aparente, nada está acontecendo com o ser pleno. Peraí só um pouquinho, pessoal. Filho, por que você não vai brincar para lá? Que o papai está concentrado aqui numa leitura, conversando com o pessoal. É, que aqui você está me distraindo um pouco. Não está muito legal. Tá, você pode ficar bem quietinho, então? Tá bom. Então, vamos lá. Então, essa pessoa sabe que nada está acontecendo com o ser pleno, independente da ação. Uma pessoa sentada em um trem que está parado sentirá como se ele estivesse em movimento quando um trem em uma pista adjacente se move na direção oposta. A liberação é identificar-se não com o trem, né, os trens se movendo, mas com a estação imutável. Olha que legal essa analogia que o James traz, né? Quem nunca experimentou isso? Às vezes até num corredor de ônibus, né? Você vê o ônibus do lado se deslocando, mas o teu ainda está estacionado, você de repente teve a sensação que era o seu que estava se movendo, né? Então, quando você está identificado com aquilo que se move, não importa se você está parado ou não. Você é afastado daquilo que é o conhecimento de si, porque você é levado pelas aparências que vão se manifestando no campo. Você tem que se identificar como quem se identifica com a plataforma. E dessa plataforma você está vendo ali os trens chegarem, aí você tem uma experiência daquele trem, mas sabe que ele vai embora e você continua ali estável na plataforma. Nada muda. Eu vou fazer a barraca bem assim. Meu filho eu tô sozinho com ele tá
querendo brincar junto e não é o melhor momento. Faz a barraca aí, entra embaixo dela. Não, mas é barato. Não, mas eu já embrulhei ela no papel. Deixa eu jogar ela no lixo, vai. Pronto. Pode brincar. Ela não vai te atrapalhar. Ela tá morta. Mas a barraca ainda não tá pronta. Tá. Eu vou dar a volta aqui. Tá, você para de interromper o papai, por favor? Pode brincar aí, tranquilo. Então vamos lá. Então é isso, né? Esse se manter equânime ali na plataforma, né? A gente pegando essa analogia do trem, a gente pode usar essa analogia para o que pode ser uma boa prática meditativa, inclusive, né? Você fica nessa equanimidade, assistindo tudo aquilo que surge e aquilo que vai, como quem está ali nessa plataforma. Você não entra em nenhum trem e vai junto. Oi, Marcelo. Vou dar uma sugestão. Termina esse próximo parágrafo, que é inatividade, que tem a ver com o assunto. Depois acho que você pode encerrar, porque também você tem que cuidar do filho aí, né? Você tem esse esquadrão aí. Boa aqui, ele tá. É? Então tá. Vamos vendo como é que corre Tá bom. aqui. Tá, fica à vontade. Obrigado. É que ele quis montar uma barraca bem aqui, tá arrastando cadeira, tá de boa, tá tudo bem. Tá jóia, tá bom. Vamos lá. Então, a liberação é identificar-se com a estação imutável e não com os trens indo e vindo. Do ponto de vista da estação, nada está acontecendo. O sentimento eu estou fazendo, ele é causado pela ignorância. O eu está sempre livre da ação. Consegui. Legal, filho. Então, inatividade em ação. Por exemplo, um barco no horizonte se movendo rapidamente para o mar parecerá imóvel para uma pessoa em pé na praia. Embora aparentemente não haja nada acontecendo, algo está acontecendo. Muitas pessoas pensam que o conhecimento eu não sou o fazedor, o que equivale à autorrealização, significa que um fazedor iluminado não faz nada. Então. Aí é aquela famosa sobreposição, né, que se faz com a ideia de eu não sou um fazedor. Então, essa aqui é uma afirmação que é válida para a nossa realidade em Satya, né? Aquilo que somos realmente é livre de toda ação, afinal de contas é livre de todos os atributos. Ela não se sobrepõe à realidade aparente, onde tudo é constante ação, mutação, transformação, né? Então, o indivíduo com a ideia de que, entendi, eu sou livre da ação, ele vai ser inclinado às experiências do tipo, eu vou me isolar, eu vou para uma caverna, para um ashram, qualquer coisa assim, né? Vou ficar em meditação. Só que a tentativa de produzir essas experiências vai ser sempre frustrante, né? Basta você querer ficar livre da ação que surge de repente uma mosca pousando no teu nariz. E aí, né? Como é que fica? Então ninguém é livre da ação como indivíduo, né? A gente tem que compreender o que significa essa afirmação, eu não sou o fazedor. Na Índia, muitas pessoas acreditam que uma pessoa que fica sentada em um ponto por anos a fio é iluminada porque está livre da ação. Mas sentar é uma ação, assim como andar. Pode dar a aparência de não atividade, de inatividade, mas é uma ação. O fazedor não pode deixar de agir, está sempre agindo.
A liberação é o entendimento de que a liberação da ação não pode ser alcançada sem fazer nada. A liberação é o entendimento de que a liberação da ação não pode ser alcançada sem fazer nada. Então, o indivíduo, ele alcança a liberação compreendendo o Ishvara. Ele compreende que a realidade do campo não é livre da ação. Que o campo, essa realidade aparente, tem como essência uma realidade que é imutável, que é sempre presente, que vivifica, que possibilita tudo o que está sempre em constante modificação, inclusive a sua própria realidade como indivíduo. E tudo está nessa interdependência do campo. É um campo dinâmico, é um grande campo onde as ações não cessam. Está tudo em constante transforma ação, muta ação, né? Adaptação, tantas palavras que a gente pode ver com ação no final, evolução, né? Tudo em transformação, fundamentalmente. O Fábio, Oi, Henrique. esse negócio que você está colocando, né? A gente já conversou isso. A libertação em ação, ou como se diz, ação na inação, né? Eu acho que quando a gente entra em um estado onde a gente age, mas sim a figura do fazedor, né? Quando não tem fazedor, aí, na verdade, essa ação é feita de uma forma, como te diria, não existe realmente, não existe interesse pelo resultado, né? Sim. E aí é uma ação pura, sim, que poderíamos chamar assim, né? É uma ação, parece um paradoxo, uma ação na inação, porque não é o fazedor que está fazendo essa ação, na verdade. Não está o fazedor atrás dessa ação, né? Não sei, é um estado, digamos assim, que a gente às vezes atinge, né? Em alguns momentos, de um estado assim meio gracioso, né? Um Sim. estado gracioso, mágico, onde não existe já eu fazendo algo, né? E é muito interessante isso, né? Porque é uma total liberação, né? É muito bacana isso, né? E se a gente conseguisse fazer isso assim, digamos, não todo o tempo, mas em grande parte do tempo, seria uma coisa assim extraordinária, né? Porque não estaríamos visando o resultado, estaríamos realmente seria ação. Eu acho que essa frase, ação e inação, está muito relacionado com a ausência da figura do fazedor. Não sei, essa é a minha opinião. E isso vem de uma compreensão, né, Henrique? Então, o que eu diria para todos nós, reforçando para mim mesmo, inclusive, que é muito válido para a gente ter uma compreensão derradeira desse ponto, é a importância do conhecimento de Ishvara, né, de como é o funcionamento, essa realidade, essa inteligência do campo, né, que rege com suas leis inteligentes toda a dinâmica do campo, porque você entende aonde está a ação, né? Essa realidade aparente, ela se dá pela ação, mas você compreende a essência em si que é livre de toda a ação. Então é uma compreensão. Tinha algo mais que eu queria falar para você também. Esse livre do fazedor, que a gente muitas vezes fala, né, sobre ser livre de intenções, de expectativas, para a gente desmistificar um pouco esse ponto também, o fato é que a gente não age sem ter objetivos, né, sem ter metas, e não tem nenhum problema em a gente estabelecer metas, fazer planos, estabelecer objetivos. Por isso que eu estava dizendo sobre uma importância muito maior para a compreensão desse ponto, eu não sou o fazedor, que é a compreensão de Ishvara. Você pode ter as suas metas,
Você pode ter intenções, você traça planos aí para suas ações, sabendo que toda vez que você faz planos, Deus ri de você, né? Tem uma citação aí que eu não vou lembrar de quem é agora, que eu acho muito boa, né? Quer fazer Deus rir? Não é o Einstein. Eu não lembro se é o Einstein. Eu vou ver aqui, eu vou pesquisar. Eu não sei, mas enfim, quer fazer Deus rir? Conte seus planos para ele, né? Então, assim, essa sabedoria de que quem vai determinar os resultados é uma imensa multifatorialidade do campo, que inclui, inclusive, a sua conta kármica ali, Santita Karma, né? Tem o Agami Karma ali da atuação no momento, tem as circunstâncias dadas como favoráveis àquilo que você quer ou não, o seu Prarabdha Karma, e tem a tua conta kármica, o Santita Kármica, e no campo manifesto uma infinidade de fatores que vão determinar se os resultados serão de acordo com aquilo que você almeja ou não. Então é isso, a gente age com objetivos, com metas, mas a gente se livra de uma carga de sofrimento se a gente pratica essa sabedoria de que não está nada sob a dependência da minha ação individual ou do meu mero desejo. Está tudo sob determinação de Ishvara, né? Então, essa é a sabedoria. Pessoal, eu acho que a sugestão do Marcelo foi boa, porque meu filho está começando a escalar aqui onde tem sofá com espelho em cima, não está muito boa a ideia. Então, eu acho que eu vou encerrar no meio desse parágrafo, a gente dá uma recapitulada nele, ele está precisando de atenção aqui. É um provérbio Yiddish. É lá dos judeus, né? Ah, é? Yiddish. E aí eu sabia que tinha e o Einstein era judeu também, né? Era um alemão judeu. E aquele, qual é? Aquele diretor norte-americano, judeu também, engraçado lá dos filmes lá de comédia, como é que é o nome dele? Ai. Eu lembro que ele já tinha falado. O Dioclinho lá, né? Também fugiu o nome. Isso. Woody Allen. Woody Allen, exato. Eu lembro Acho que que foi dele que eu vi como citação mas dele. é um provérbio Yiddish, que ele é judeu, né? É por aí. Tá jóia. Legal, obrigado, Marcelo. Deu uma acalmada aqui. Alguém quer comentar algo, perguntar alguma coisa antes da gente encerrar? Esse negócio que estavam falando da ação, eu acho que se pode aplicar o que a gente conversou um pouco antes do prazer, né? Você ter certamente um objetivo, mas se não dá o que você quer, também não tem problema, né? Se aplica também para o objetivo. Agora, certamente a gente faz a coisa com objetivo, né? Todo tem objetivo, né? Tem uma certa, né? A gente levanta a cama com um objetivo, né? De ir trabalhar, sei lá o quê. Mas eu estava me referindo ao momento que você está executando a ação, né? Sim. E nesse momento é quando eu acho que é muito interessante quando se a gente consegue desvincular do fazedor, né? E nesse momento, no começo certamente sempre tem uma intenção, né? Mas estou falando na ação em si, no processo de ação, né? Aí isso é uma coisa muito interessante, né? Aí você elimina um peso das costas assim muito grande, né? É aquilo de agir em satisfação na própria ação. Você sabe aquilo que precisa ser feito e faz aquilo que precisa ser feito, não para obter algo que vá te satisfazer. Você está satisfeito durante a ação, né? Não vai agir para obter felicidade, satisfação, qualquer coisa nesse sentido. A gente tem isso como uma sabedoria a ser praticada até que isso se torna expresso de maneira contundente na nossa maneira de agir, né? Isso é verificável. Isso vai se tornando verificável, essa satisfação que está presente na ação.
E vai cessando essa necessidade de agir para se satisfazer e vai se verificando uma satisfação presente na própria ação. E também a qualidade, né? A qualidade com a qual a gente executa a ação é muito maior, né? A qualidade sai muito melhor as coisas. Né? É isso aí. Entendeu? A qualidade, né? Porque existe um envolvimento mais total, completo, profundo com a ação, né? Isso automaticamente a qualidade se aumenta assim de uma forma absurda, né? Sim. Quando você está completo na ação, você vive a experiência por completo também. Exato, porque já você não entra na ação com expectativa, com angústia, quando você entra com angústia, com expectativas, a ação fica prejudicada, certamente. Né? A gente está na ação com essas expectativas, né, que opacificam a nossa compreensão da própria experiência. Então a gente cria um monte de ponto cego daquilo que a coisa não é vivenciada por inteira, não há uma assimilação adequada da experiência quando você está na ação muito... qual que é a palavra que eu queria usar? Cobiçando determinada coisa, com um interesse muito compulsivo sobre determinada situação que você quer que se estabeleça, assim ou assado, ou um objeto de desejo que você quer alcançar. Então, no percurso da ação, você não está por inteiro. Durante a experiência, você não está por inteiro, porque você quer que seja assim, assado. Você cria um monte de pontos cegos no decorrer da experiência. Quando você está satisfeito na própria ação, você está vivendo e assimilando a experiência por completo. Isso aí. Muito bom, Henrique. Legal. Então, Purnamidemos. Vamos lá, pessoal. Estou quase terminando essa barraca aqui. Ah, que bom. Mas ainda está trabalhando. Eu já te ajudo aí. Tá. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite a todos, bom descanso para todos. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigado. Tem alguma coisa que o André escreveu aqui, eu vou dar um copia e colhe aqui no meu computador, que eu vou ver se é para a gente comentar na terça que vem. Até mais, pessoal.